Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 4 de outubro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Meu irmão, que você veio fazer Olha aqui? aí, minha gente, 11h03. Marcela, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, aos nossos debatedores. 968038319 é o nosso WhatsApp para você mandar aí o nome do seu querido pastor, da sua amada pastora, que está fazendo aniversário hoje, e ao final nós iremos agradecer a Deus pela vida deles. E aquele assunto da tatuagem é hoje. É hoje. Toda a mesa já avisada, preparada, vamos tratar sobre a tatuagem hoje. Vamos tratar hoje. Muito bem, então o pessoal que estava querendo discutir o assunto ontem, que nós anunciamos ontem que seria hoje, já tinha gente ontem dizendo que é a favor, que é contrário. Nós vamos procurar aqui os nossos debatedores com as bases bíblicas, culturais, enfim, opiniões de cada um deles sobre isso. Daqui a pouquinho, então. Daqui a pouquinho. Muito bem, são 11h04 no Rio. Muito bom dia pra você, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Abraço carinhoso pra quem tá na luta, tá na batalha, tá passando pela prova. Receba aqui o carinho de todos nós da 93 FM. Vamos orar já já, sempre incluindo a turma que tá na prova. O pessoal tá passando pela luta, buscando a direção e a bênção do Senhor, e com a graça dele vamos vencer em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. O seu rádio está no Debate 93. É normal, minha gente, se fazer de vítima para chamar a atenção das pessoas? Isso é normal? Pergunta uma de nossas ouvintes. Inventar história só para receber atenção é pecado? A pessoa está inventando, é inventando mesmo? A pessoa cria história. Isso é desequilíbrio? Ai. Como me livrar da mania de ser sempre vítima? Então a pessoa tem a mania de ser vítima? É isso mesmo, gente? No futuro, isso pode me trazer problema? Futuro? Leia Mendonça, nossa Leinha, pastora Leia Mendonça, bom dia, bem-vinda. Queremos começar ouvindo a sua opinião. Bom dia, povo de Deus. E antes de dar a minha opinião, eu quero dizer para você que umas 10 igrejas por onde eu passei, todo mundo mandando eu trazer beijos e abraços para você. Beijo, né? Para todo mundo, porque obrigado. O pessoal te ama. Glória a tua voz reverbera. Meu aleluia. Deus do céu. Mas, meus amados, eu estou muito feliz de estar aqui com esses meus colegas de mesa. Sei que vai ser um debate agradável. Então, veja bem, não é normal se fazer de vítima para chamar atenção. É pecado inventar histórias para receber atenção, porque é uma mentira. É problema no presente e vai ser problema no futuro se não for tratado, né? Dependendo do grau da necessidade, com profissionais ou fazendo mesmo uma autoanálise, buscando uma autoajuda, né? O nome que se dá para esse estado em que essa pessoa se encontra é baixa autoestima. É quando uma pessoa não vê nada de bom em si e precisa correr atrás dos outros para poder ser alguém. É ser alguém por osmose, né? A pessoa acha que andando com alguém que tem autoestima vai se sentir alguma coisa na vida. Então, hoje a gente precisaria falar um pouco sobre autoestima elevada, baixa autoestima, porque
conviver com pessoas que têm a autoestima elevada, se a gente não tomar cuidado, né, a gente também tem a sensação de que é inferior. Porque a autoestima, ela reverbera, ela irradia, ela brilha, né? E faz com que muitas pessoas se aproximem delas. E essas que se aproximam por esse motivo, geralmente são pessoas que têm problemas consigo mesmo. Querido pastor Josias Magalhães, muito bom dia, seja bem-vindo, querido. Queremos ouvir também a sua opinião sobre esse assunto. E a pergunta inicial que a nossa ouvinte faz é se é normal se fazer de vítima para chamar a atenção das pessoas. É normal, pastor? Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia a todos os ouvintes. Não é normal. Com certeza não é normal. Isso demonstra, como já foi falado pela nossa irmã Lé, é uma insegurança. Isso afeta, inclusive, no nosso dia a dia. Isso acarreta problemas para o presente e, com certeza, para o futuro. Porque isso vai afastando pessoas de perto dessas que assim agem, né? E, num determinado momento, ela vai se sentir sozinha, né? E não vai ter com quem conversar, não vai ter com quem dialogar, não vai ter, porque todas as pessoas que chegam diante dela, ela vem com palavras negativas, vem com sintomas de depressão, sintomas de insegurança, a baixa autoestima, como já foi falado, né? Infelizmente, isso tem acontecido, né? Isso é um problema seríssimo. Olha, reverendo Felipe Teles, muito bom dia, seja bem-vindo. Queremos também ouvi-lo, uma ouvinte nossa dizendo o seguinte: minha mãe, ela se finge de surda, entendeu? Ela se faz de vítima. Eu já ouvi falar que tem audição seletiva. Entendeu? A pessoa escuta o que ela quer. Ouviu? Não ouviu nada. Ouviu. A pessoa tem gente que tem audição seletiva. Tem uns que tem dificuldade mesmo, real. Tem uns que tem audição seletiva, só escuta o que quer filtro natural, faz o filtro natural, ou seja, a pessoa depois diz que não tem. É isso aqui que está falando um ouvinte. Um outro ouvinte, reverendo Felipe, pedir ajuda do senhor, está pedindo explicação, como é a rádio, a pessoa não está lendo, está só ouvindo. A diferença entre baixa autoestima e autoestima. E por conta até do fato da pessoa não estar lendo, né? Não está lendo, que é com L, que é com U, e isso traz, eventualmente, para alguém uma dificuldade de se compreender isso. Então, com carinho e atenção aos nossos ouvintes, só para explicar a diferença entre uma coisa e outra coisa. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR. Bom demais a gente estar aqui. Esse tema, antes de a gente entrar nessas duas últimas questões, esse tema ele tem sido ao longo do tempo roteiro de muitos filmes, daqueles mais macabros, onde uma pessoa de fato assume o nome, o cabelo, o jeito da outra pessoa, até as coisas que não tem esse tom tão grave, tão profundo, como que essas histórias do nosso dia a dia, que, como a gente diferenciou aqui muito bem, não são normais, mas são comuns. Aliás, muito comuns, infelizmente. As pessoas, por causa dessa questão da autoestima, a gente já explica aqui essa diferenciação, porque tem um problema, JR, intrínseco de identidade, não conseguem enxergar o seu valor, e principalmente nós como cristãos, o seu valor em Cristo, querem descobrir o seu valor em outra pessoa, em outra realidade, não aceitam a sua realidade, criam uma outra de maneira paralela, inventam mesmo, mas o pior de tudo, acreditam naquela realidade que elas acabaram de inventar. Não é só uma mentira, ela acredita na mentira dele, que aí já é um adoecimento profundo que a gente já pontuou aqui. Infelizmente tem muita gente nesse ciclo, e a realidade, JR, às vezes ela é muito dura, mas ela é o que tem pra gente, e é melhor a gente encará-la e transformá-la do que tentar assumir uma outra vida que, por mais bonito que isso possa parecer, ou esse escape possa ser prazeroso, ele não faz a gente evoluir e encontrar a verdadeira felicidade. Sobre a pergunta do autoestima, é muito comum isso, porque não é a palavra autoestima, não é alto e baixo, mas alto de próprio. Se a gente pudesse mudar aqui os termos, era uma estima pessoal, estima própria. Então a baixa autoestima é que a pessoa tem uma baixa estima pessoal e
própria. E essa é a diferença. Seria uma baixa expectativa de si mesmo. Exatamente. Não se admira, valor, né? estima isso de valor. Não se admira. Interessante que o que você colocou, você acaba gerando uma nova identidade que não é a sua. Isso. Você foge da sua identidade para assumir uma identidade de outro porque você pensa que é melhor que a sua. E como a droga, às vezes, tem um efeito, né, temporário, Exato. muito bom ali, aqueles primeiros minutos, mas depois te leva para uma realidade horrorosa, aprofunda a sua realidade, pior ainda. Não é um caminho bom, é um escape da vida. E outra coisa, se você corre atrás dos outros, os outros correm de você, né? Exato. Porque você se coloca lá no pé da escada. Muito bem, são 11h12, pastor Wander Gomes conosco também. Eu quero ouvir, ouvinte, a sua opinião sobre esse assunto, se você já viveu essa situação de criar uma história sua, que na verdade não é a do dia a dia, não é a sua realidade aí, só para receber atenção. Eu já ouvi histórias de pessoas que se apresentavam como endemoniadas, que simulavam uma possessão demoníaca. Eu também já vi. Só para ter, já viu, Lenha? Já. Só para ter a atenção de muita gente. Uma ouvinte nossa, pastor Wander, diz aqui, olha, eu tenho uma amiga que ela se faz sempre nas orações, entendeu? Nós vamos lá, aí ela fica chorando e as pessoas vão até ela, abraçam, oram por ela. Aí a amiga, que é quem está escrevendo, diz, eu fico doida com isso. Ela conta aqui. Para ficar doida com isso, obviamente ela percebe que isso é uma farsa, que isso não é uma coisa que você está pedindo oração, você vai lá, mas a pessoa de alguma forma ela se revela sensível demais ou dramática demais ou numa luta tão grande que ela acaba impondo esse tipo de comportamento a si mesma e a amiga está olhando e dizendo assim, olha, isso está errado, isso não está bom. Bom dia, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, aos colegas de debate. JR, na minha visão, toda essa questão tem um envolvimento patológico. Não tenho dúvidas de que há enfermidades psicológicas. É claro que uma pessoa que faz isso, que a ouvinte acaba de descrever, essa pessoa tem uma compensação. Ela tem um ganho, como a gente diz na psicologia. Qual é o ganho que ela tem? O que ela recebe? É como aquela criança que, ao espernear, ela recebe o que ela quer. Então, esse comportamento infantilizado, adoecido, imaturo, é uma busca de satisfação de alguma coisa. Isso não pode ser alimentado. Isso é patológico. E o pior, pessoas que estão ao redor e que acabam fazendo aquilo que a pessoa espera que ela faça, essas pessoas, com o tempo, dependendo do nível de proximidade, adoecem do mesmo jeito. E vira um círculo, vira um núcleo de adoecimento muito forte. Esses comportamentos de vitimização não são comportamentos normais. Esses comportamentos são acompanhados de outras questões, têm muita relação com a baixa autoestima, sim, e com outras coisas. E essas pessoas utilizam disso para obter ganhos psicológicos, ganhos pessoais e outros tipos de benefícios. Agora, se nós alimentamos isso, né, se nós ficamos com pena e nós estamos sempre passando a mão na cabeça, nós agravamos o núcleo patológico da pessoa. Nós agravamos. Isso tem que ser tratado e por profissional da área. Verdade. Tem um ouvinte nossa dizendo aqui, JR, a minha sogra é assim, sempre se faz de vítima pro meu marido. Esses dias mesmo ela falou que teve um princípio de infarto. Isso traz muito problema pro casamento, conta aqui a nossa ouvinte, exemplo, o que é muito comum também. Usando o exemplo que você acabou de ler. Ela vai sempre, para ganhar um pouco mais da atenção ou da preferência do filho, ela vai sempre usar, né, desse artifício. A doença é um artifício muito forte, aliás, eu recomendo até a leitura de um livro, A Doença como Caminho, que é uma maneira que as pessoas utilizam de encontrar o caminho do afeto, o caminho da atenção. Então, quando joga-se uma situação dessa, a doença é uma coisa quase inquestionável, né? Que requer uma atenção maior de quem assiste, uma piedade, a pessoa acaba chegando no seu objetivo utilizando-se do caminho da enfermidade ou da pseudo-enfermidade. JR, isso, como disse o Felipe, é mais comum do que se imagina. Existem muitas pessoas, eu conheço algumas, que se alimentam em chamar atenção e outras se alimentam
em dar a atenção, né? Elas se nutrem dessa forma. Então, não é mais simplesmente uma baixa autoestima. Já é algo que precisa mesmo de um tratamento profissional. É uma relação, gente faz realmente. uma pergunta aqui, reverendo Felipe, que eu queria pedir que o senhor começasse a responder. Como saber quando a pessoa está se fazendo de vítima? É um caminho que a gente precisa identificar. É uma dúvida que o ouvinte traz aqui. Afinal de contas, a pessoa pode realmente estar passando por uma dificuldade. Se ela está criando a dificuldade, ela está passando dificuldade, porque afinal de contas ela está criando uma dificuldade para ela. Para ela a dificuldade existe, ainda que seja uma coisa como um papel que ela está interpretando, né? E que termina, ela está ótima outra vez. Aqueles vídeos que a gente vê do camarada em cadeira de roda, vem uma moto, sabe? Viu aquele vídeo da moto? O camarada na cadeira de roda, vem uma moto em cima dele, levantou, andou, o cara normal, ou seja, era uma armação aquilo ali. Então tem gente que faz assim. Como saber quando a pessoa está se fazendo de vítima é a pergunta de uma de nossos ouvintes. A convivência nisso aí vai ser, JR, fundamental. Necessária. Porque, imagina, você entra numa sala e a pessoa diz assim, tô tendo infarto agora. Aí você assim, agora a primeira coisa que eu vou saber é distinguir se isso é um problema real, um problema. Você vai ter que atender. Claro. Depois que a convivência vai percebendo que aquilo repetitivamente, em momentos, JR, onde você necessariamente sabe, é um gatilho que você percebe que a pessoa vai ganhar alguma coisa. Então, na hora de despedir do filho, por exemplo, usando na questão da sogra, aí passa mal. E na hora que ela vai ter que visitar a nora, aí passa mal. E aí, como você começa a perceber uma relação muito clara aqui de, isso tem a ver com aquilo, ele vai ganhar isso para ganhar aquilo, aí você consegue desnudar o problema de maneira mais efetiva. Diz, não é fácil, porque você requer convivência com a pessoa, para que a gente não tenha também isso de primeira vez. Em muitos pequenos grupos de igreja, às vezes as bandas, nos grupos menores, você já começa a perceber, a pessoa já fica estigmatizada. Tem todo o negócio, ela já chega reclamando, o ensaio. Sim. A reunião de pequeno grupo, na hora que a pessoa vai falar, ela vai falar de um problema... Maior do que o seu. Muito maior do que o seu. Sempre é maior. São pessoas que querem atenção. Sempre querem atenção pra si. A pessoa fala, eu tô com uma dor no pé. A perna tá inteira, tá doendo inteira. Mas a minha perna tá doendo. E a minha são as duas. Tem duas características a mais, acrescentando no que o reverendo acabou de dizer. A repetição. Então essa pessoa vai repetir esse padrão. E segundo, a vitimização. Ela sempre, em qualquer circunstância, ela bateu no carro de alguém. A culpa não é dela. A culpa foi do outro que deu ré. Ainda que esteja na contramão. Exatamente. Qualquer coisa que acontecer, ela é vítima de uma situação. Então a vitimização e a repetição do fato vão dar o diagnóstico. Agora, você citou um caso aí muito sério. Eu tô infartando, eu vou me matar. Primeiro se dá o atendimento da emergência. Certo? E depois se observa. Exatamente. Aqui uma ouvinte nossa dizendo, JR, eu vivi isso. Há uns anos atrás eu tive um problema grave de coluna. Eu não me levantava da cama e por ganhar tanta atenção do meu marido, que não era comum, eu fiquei alimentando aquela situação e só fiquei curada quando me conscientizei que alimentava aquela situação. Veja que é alguém que vivenciou isso do ponto de vista da pessoa que estava recebendo, ou seja, era teoricamente a vítima ali, né? Recebendo e foi alimentando. Como é que você tá? Estou melhorando, né? Ainda não estou bem. E você vê, JR, que no caso do marido dela, ele fazia aquilo ali espontaneamente. De coração. Mas existem pessoas que se sentem bem em ser útil, não simplesmente pelo fato de cuidar do próximo, mas porque aquilo também lhe faz se sentir importante. Isso faz bem a gente. Quando você consegue ajudar alguém, isso te faz bem e você também se sente útil, né, naquilo que a senhora está falando. Então, isso é bom. A grande questão também é que o vitimista, ele não assume os seus erros. Ele sempre transfere seus erros. Então, se você pegar uma pessoa, conhece alguém que nunca reconhece o seu erro, né? Essa pessoa, com certeza, ela está encadeando para esse caminho do vitimismo. Tem uma palavra do que ela disse aí para mim, que é o núcleo de tudo. Ela disse assim, até que me conscientizei. Significa que o movimento que ela fazia era inconsciente. E é isso mesmo.
Geralmente a pessoa não tem a consciência de que eu estou fazendo um papel de vítima. Ela deve ter chegado a uma consciência por alguma ação do Espírito Santo, ou uma terapia, alguma coisa parecida. Geralmente a pessoa não se vê assim. É um processo do trato inconsciente. Ela vê realmente como uma vítima mesmo. Exato. Ela acha que ela é. Em algum momento ela declara ali que ela se conscientizou. Alguma coisa antes, aconteceu, deu um start que ela caiu em si. E é isso, JR, me permitam usar isso aqui, eu tenho exemplos, por ter trabalhado muito com isso, com psicossomática, de uma senhora de nossa igreja que antes de morrer me pediu para contar o testemunho dela. Membro de nossa igreja há muitos anos. Ela fez uma paralisia da cintura para baixo num divórcio aos 60 anos. Ela nunca mais andou. Quando o marido visitava os filhos, as filhas, aliás, que eram todas filhas, ela inexplicavelmente se levantava da cadeira de rodas. Só se levantava, não andava. Foram feitos todos os exames. A Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro tem uma especialização, ou tinha, não sei se acabou, em psicossomática muito interessante. Fizeram todos os exames naquela mulher, não tinha problema motor, não tinha tumor no cérebro, tinha nada. Ela nunca mais andou. E vejam o grau da coisa como foi evoluindo. Por não andar, um dia ela para em cima de um colchão d'água, porque a posição ficou incômoda, ela já tinha mais de 60 anos, ela começa a criar aquelas feridas, o médico, inclusive, uma das feridas colocava literalmente a mão dentro da ferida, o tamanho da ferida, ela vem morrer de asepsemia. O que eu vou dizer no enterro de uma pessoa crente, mulher de oração, numa situação dessa? Como que o psiquismo, no rompimento, numa perda conjugal, num divórcio, ela gerou inconscientemente uma questão que lhe causa no soma, no corpo, uma enfermidade que a leva à morte. As coisas são muito mais complexas do que nós imaginamos dentro das nossas igrejas. Não estou falando aqui nada de ninguém ímpio fora da igreja, não. Gente que tem o Espírito Santo, o ser humano. Quando Paulo diz que Deus está fazendo uma obra que não terminou, em Filipenses capítulo 1, isso é muito sério. Muito sério. A gente pensa que está tudo resolvido. Uma palavra importante, eu considero. Este é um caso. O pastor Wander está citando uma história, uma pessoa que ele conhece. E o senhor conhece outros casos iguais a esse? Iguais a esse? Vários. Não, iguais. Que a pessoa teve a mesma coisa, não andava por causa de um divórcio. Eu conheço situações diferentes. Pois é. Por isso que eu estou querendo dizer, para ninguém assimilar isso como realidade para a sua vida por conta de uma história, que também acontece muito. A pessoa escuta uma história, assimila como se fosse a história dela. Então cada um tem uma história. Todo mundo tem luta, tem dificuldade. Mas nós estamos aqui para poder esclarecer esse assunto, pedindo a graça de Deus, a misericórdia dele, a força do Senhor, para nós seguirmos em frente. Me parece que hoje, com a questão que envolve a superexposição pública, se chegar num pequeno grupo, dizer, olha, gente, eu tô com uma dificuldade, você imagina o que é chegar no Instagram, no YouTube, no Facebook, Twitter, você expor uma dificuldade, você revela que umas pessoas fazem isso por uma questão de consideração com aqueles que o seguem, é uma questão que envolve pedido de ajuda real, etc. Agora outros podem se aproveitar disso para criar esse ambiente de vítima, que pode receber 257 mil likes e por conta disso começa a ter uma lógica, a lógica do quanto pior, mais likes eu recebo. Quanto pior a minha história, melhor atendida eu sou. Isso acontece em todas as esferas. Isso acontece dentro da igreja, para que o pastor e liderança possa acudir essa pessoa o tempo inteiro. Essa pessoa não cresce. Isso pode acontecer via internet, onde a pessoa acaba exposta e ela se expõe, ou ela expõe outras pessoas por conta dessa necessidade que aí está. Sobre esse aspecto que envolve as mídias sociais, como vocês compreendem esse assunto? Leinha, vamos lá, você. Olha, nós aqui frequentamos as redes sociais, a gente vê isso constantemente. Se você postar algo maravilhoso que vai ajudar no direcionamento das pessoas, às vezes vem pouquíssimos likes. Mas se postar uma desgraça, você triplica o seu número de seguidores. Isso só me mostra um lado doentio, desequilibrado
das pessoas. Elas não valorizam mais aquilo que realmente tem valor. Elas valorizam aquilo que chama atenção. Então, diariamente a gente vê pessoas expondo sua vida, seus relacionamentos, suas dores, e lá embaixo vem muitos comentários, pessoas até dizendo que eu também passei por isso. A conversa gira em torno de dor, de tragédias, porque isso chama atenção. Então, assim como essa pessoa aqui faz de tudo para chamar a atenção, chega até a mentir, existem muitos posts também que são mentirosos para poder chamar a atenção. Então, eu só vejo um grupo de pessoas, que na verdade é muito grande, de pessoas com problemas emocionais terríveis, né? Nós estamos vivendo momentos de problemas emocionais terríveis. Leia, acho que a rede social não é lugar nem para lavar a roupa suja e nem para fazer terapia, né? Para fazer catarse, para despejar todas essas questões de problemas. A gente precisa ter gente de confiança para fazer isso e abandonar essa sensação de que aquilo vai trazer algum conforto real. Porque, na verdade, o vitimismo é como se você estivesse preso e bem tratado dentro da prisão. Mas no fundo, você está preso. Mas o retorno das pessoas traz alimento para essas que são carentes desse jeito. Como eu falei, mas é como numa prisão, onde você pode estar assim, muito bem alimentado, mas você está preso. E acho que essa atitude só reforça a prisão ao invés do protagonismo da vida que a pessoa precisa compreender. Eu entendo que o vitimismo e o negativismo caminham juntos, né? O vitimista, ele é negativista. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versos 7 e 8, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A questão é que nós estamos sendo bombardeados dioturnamente com o negativismo, com informações contrárias, com informações ruins, e nós precisamos, como povo de Deus, nos apegar às informações, às esperanças que Deus nos dá. Assim como Jeremias diz, eu vou me alimentar da esperança, porque isso vai alimentar o meu coração. Então eu preciso colocar boas informações na minha mente para que isso me leve a entender o que Deus realmente tem para mim. Posso fazer um exercício com o pastor Josias? Por favor. Pastor, lê de novo o texto, pausadamente. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O vitimizado vai fazer o seguinte: ele vai ler e vai dizer assim: tá vendo? Ele não me permite ter a paz de Deus. Essa pessoa, porque sempre tem um algoz. Exato. Esse marido, essa mulher, esse pai, não me permite ter a paz de Deus. Continua lendo. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu não consigo pensar nisso dessa maneira por causa dele. É esse o raciocínio patológico de uma pessoa adoecida nesse nível. Verdade. Então, às vezes não adianta eu dar só a Bíblia. Essas pessoas precisam de libertação. De tratamento espiritual, psicológico. Verdade. Porque ela pega um texto desse, perfeito, maravilhoso, mas ela não consegue assumir. Ela vai dizer assim: aquela pessoa não me deixa ter paz, eu não consigo pensar assim por causa dela. Tem um texto de Provérbios que diz o seguinte: assim como ele pensa, assim o é. É verdade. Então a deformação do entendimento a partir do núcleo patológico. Mas o assunto é grave. O assunto é grave. Que a gente precisa ensinar eles, com a ajuda do psicólogo e do pastor também, a pensar conforme a Bíblia quer que a gente pense, né? Que tira a gente desse lugar de vitimismo. O que muitas vezes a gente faz, não acho que acredito nós aqui, mas outros é reforçar esse papel. Lembra que quantas vezes aquela coisa de derrotar o inimigo que a gente ouve por aí, muitas vezes é isso, o problema tá lá fora, ou é o diabo, ou é a família, ou é o outro, em vez de colocar a pessoa para pensar de que, poxa, se Deus me chamou, se Deus me deu uma nova identidade em Cristo,
É possível sair desse lugar do vitimismo, é possível crescer em santificação, é possível pensar de outra maneira. Que cabe também um ensino bíblico a respeito dessa nova visão de vida que a pessoa outra precisa coisa, ter. pastor Felipe, mas nem sempre a pessoa vai ter autonomia para pensar desse jeito. Então, existem certos gabinetes que são cansativos. Porque sim. você fala e a pessoa vem com a adversativa. Mas não, é difícil. Eu tenho falado, ela é repetitiva. eu tenho falado e é muito. cansativo, é dolorido mesmo. Então, às vezes, apenas um pastor, vê se vocês conseguem me entender, apenas um pastor não vai conseguir alcançar as expectativas dessa pessoa. Deus usa as diversas profissões para isso. Ela tem um mais para te apresentar. Claro. Então, é preciso um tratamento mais profissional. Eu tenho falado sempre lá na igreja em que estamos pastoreando, não é? Eu uso esse versículo como faço a questão também do alimento, não é? Qual o tipo de alimento que você tem se alimentado no seu dia a dia? Se o seu alimento for compatível, se for bom, o teu corpo vai ter saúde. Agora, se você se alimenta de comida estragada, você vai adoecer. Da mesma forma como você alimenta a tua mente. Você passa o dia inteiro diante de uma televisão. Você passa o dia inteiro vendo notícias ruins. Você passa o dia inteiro ouvindo desgraças. A tua mente vai entrar em confusão. E aí você vai adoecer mentalmente. Aí depois você quer chegar na igreja e quer sentir Deus falar contigo. Mas na verdade você está com a mente estragada. E tem que mudar. Os evangelhos apresentam uma nova visão da vida. A vida é vista de uma outra forma. O mar estava lá, o pão estava lá, o mel estava lá, não sei o que, estava tudo igualzinho, fisicamente. As coisas estavam lá iguais. A diferença foi a maneira como as pessoas olharam para aquilo, a maneira como as pessoas olharam para o próximo, a maneira como as pessoas olharam para si mesmas. E aí você vê um desenrolar extraordinário de uma nova mentalidade promovida por Deus na nossa vida através do evangelho. O Espírito Santo, ele vai nos mostrando, a gente vai aprendendo a pensar com ele. Paulo vai escrever sobre a renovação da vossa mente, para que a gente venha experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Ele fala sobre essa nova mentalidade, quer dizer, um outro olhar sobre a vida que Deus nos dá. Então é necessário que todos nós venhamos a passar por uma renovação de mente. E essa renovação de mente, ela é fruto de uma renovação espiritual. Eu ouvi uma vez a expressão que não é boa, e vou dizer logo que não é boa, mas é uma reprogramação mental. A expressão não é boa, que parece manipulação, né? Parece estar manipulando alguém. Mas uma pessoa que só pensa de uma forma e conhece o evangelho, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, olha, nenhum ser humano presta. Nenhum ser humano presta. Quando eu digo nenhum ser humano presta, eu determino e eu parto de um princípio extraordinário. Deus é incapaz de mudar um ser humano. Se eu olhar dizendo o seguinte, todo ser humano é pecador, aí nós estamos juntos. Mas nenhum ser humano presta, nem você, ou nem a sua mãe, nem a sua vozinha, seu pai, ninguém, seu filho, ninguém. Então a gente tem que entender que Deus é capaz de transformar o ser humano. O ser humano pode ser mudado. Eu tenho dificuldade de dizer que todo ser humano muda. O ser humano muda, mas o poder de Deus para mudar é uma coisa extraordinária. Então fica aqui essa reflexão, ouvinte, de alguma coisa muito importante para a nossa vida hoje. É coisa de você parar e rever a sua vida. Isso aqui vale aquele final de semana de congresso, aquele dia inteiro que você passa lá e as pessoas, nós não estamos falando de uma reprogramação, ninguém está ficando repetindo frases para você repetir igual, você olhar no espelho e falar eu sou isso, eu sou aquilo, que isso funciona para um, para outro, isso não é regra, mas aqui nós estamos falando de Bíblia. E lembre-se, se você precisa de um apoio psicológico, você precisa de um psicólogo. É fundamental, nós passamos dessa, quando eu entrei aqui na rádio, 1519, mais ou menos, as pessoas ainda tinham receio disso, entendeu? Dia psicólogo e tal, hoje muita gente ainda tem receio, mas diminuiu demais, que na minha nós temos 2, entendeu? De pessoas que acabam se especializando nessa área para poder servir e cooperar com qualquer pessoa que venha passar por uma necessidade, e olha bem, na minha opinião, devia ser obrigatório.
Todo mundo precisa. Não precisa. Quando Meu bem psicólogo feito, é quando Jesus. bem feito é uma benção. Meu psicólogo é Jesus. Olha, meu psicólogo é Jesus, mas Jesus é meu Salvador, é meu Senhor e ele também é Senhor e Salvador do psicólogo. Se for do Salvador e Senhor do psicólogo, vai ser uma bênção na sua vida. E a palavra que você estava achando dificuldade aí, eu gosto muito da palavra ressignificar. É bom, buscar a ressignificação da vida e da história da pessoa. Vamos ressignificar. O Augusto Cury fala em reedição. É reeditar os pensamentos. Tudo começa com re. Tem um rezinho aí, é outra vez, de novo, agora, novamente. Você sabe que todo ser humano tem um grauzinho de neurose, né? Todos. Alguns muitos, outros menos. Isso é uma realidade. É verdade. E se todos nós realmente nos envolvêssemos em procurar um profissional, a gente... De médico e um louco, né? Todos têm um pouco. Com essa palavra, ouvinte, nós vamos fechando esse assunto. 11h37 na 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Marcelo, eu quero saber, pode tatuar, não pode, o que a Bíblia diz, eu quero saber. Quem vai dizer são eles, porque sites de notícias publicaram este fim de semana uma matéria falando sobre as dificuldades que pessoas tatuadas estão passando no trabalho. A matéria apontou que em algumas situações as empresas não chegam a barrar os candidatos, mas pedem que a tatuagem seja escondida, às vezes até com fita adesiva. Alguns entrevistados disseram temer perder o emprego e outras contaram que já deixaram de ser contratadas por causa disso. Eu quero saber a opinião dos nossos debatedores sobre esse assunto. Quero anunciar que o jornalista Juliano Medeiros é um dos finalistas do 40º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog, com a série especial sobre a Síria. É a 93 FM indo cada vez mais longe para a informação e alegria de todos nós. Estamos juntos no Debate 93. Sempre começando com a nossa menina da mesa. Bom, isso até um tempo atrás era muito mal visto. Uma pessoa com tatuagem era mal vista. Hoje se tornou moda, né? A gente não vê assim um respaldo bíblico para proibir, para condenar. E eu particularmente não gosto. E já vi alguns portais na internet, alguns sites na internet sobre tatuagem, sobre piercing, que não é nem palavra de crente, nem de pastor, mas é palavra dos próprios líderes dos sites, dizendo que a tatuagem é um portal para o mundo dos espíritos. E isso me assustou um pouco, porque, embora não esteja registrado nada na palavra, mas é uma mensagem que vem desse próprio pessoal envolvido com tatuagem. Então, eu particularmente não gosto, mas acredito que as pessoas aqui à mesa vão ter até mais respaldo para falar. Inclusive o Felipe já falou comigo que entende bem disso. Peraí, não entende bem disso? Nem tanto, mas vamos lá, vamos dar minha opinião aqui sobre o assunto. Eu até estava escrevendo aqui algumas diferenciações quando a gente fala desse assunto. Primeiro, o Lenha falou aqui, questão de gosto, realmente. Para algumas pessoas é um negócio lindo, para outras pessoas é um negócio feio, escandaloso, horroroso. A fase do Cristiano Ronaldo foi sempre muito interessante quando lembra disso. Ele falou assim: Cristiano Ronaldo, você não botou nenhuma tatuagem em você? Ele falou assim, ora, não se põe adesivos numa Ferrari. Eita. Então ele não gosta. Misericórdia, que humildade. Que humildade. Que humildade. Agora, você sabe por que ele não faz, né? Do sangue. Ele não faz por causa que ele doa sangue. Ele doa sangue. O Cristiano Ronaldo, ele se protege. Mas enfim, a outra tem a questão da social, que eu acho que tem a ver com... A mãe dele trabalhou bem a autoestima. O tema, né? Com o tema. Olha só, tudo que você faz, sendo certo ou errado, sendo de gosto ou não gosto, vai ter uma consequência, especialmente num mercado de trabalho, JR, que tem a sua visão sobre as coisas. Por exemplo, se uma pessoa ela é completamente tatuada, principalmente no rosto, a pessoa não deve sofrer nenhum tipo de preconceito, ok? Mas o dono da empresa não vai ser obrigado a te contratar e pode achar que aquilo pode ser um empecilho caso você lide com o cliente. Uhum. E aí não adianta, JR, você tentar impor uma questão social para o empregador que não quer mudar o mundo a partir de um funcionário.
Ele quer vender os seus produtos, ele quer que o cliente faça uma conexão ali com o vendedor e ele acha que aquela silhueta, que aquele olhar, ele é escandaloso, agressivo, ofensivo. E aí, meu querido, você tem que se conformar. Ou seja, você fez a tatuagem naquele lugar, conforme-se com as consequências. Só que nada disso aqui, JR, a gente falou a questão do pecado. Que esse é, pra mim, a principal diferenciação. Discutir se vale a pena fazer uma tatuagem é uma discussão interessante. Discutir se ela é bonita ou não é uma discussão interessante. Discutir se é pecado ou não, pra mim é que a gente vai fazer uma curva aqui. Na verdade, uma curva não, uma linha. Que biblicamente, o único texto que às vezes é usado é o texto de Levíticos, que diz que não se deve fazer marcas no corpo. Exato. O que é importante? Levíticos 28, ótima referência. 19 e 28. 19 e 28, perfeito. Mas eu não vou nem continuar o contexto, que aí se eu obedeço isso, eu tenho que obedecer o contexto inteiro de todas as outras proibições. Nem vou entrar nisso. É que no texto de Levíticos, o que está em voga aqui não é a tatuagem. São marcas de compromisso com algum tipo de divindade. Uhum. Não é que a pessoa tinha ali uma agulha mesmo, que a tatuagem é um negócio bem antigo, né? Uma agulha que ele pudesse furar ali o corpo, fazer um desenho pelo desenho. Não, essas marcas tinham a ver com um estilo de adoração. É como se hoje, olha, eu não posso usar uma guia, porque essa guia... ela define a minha vida como alguém que adora a entidade XYZ. O problema não está no colar em si, mas o problema está naquilo que isso significa. A motivação e aquele corte, que não era um desenho. Não é o desenho. Os cortes que significavam uma relação com a divindade. Então, biblicamente, olha, aí é a minha opinião, todo mundo pode discordar aqui, claro, não é pecado discutir sabedoria, gosto, etc. É outra coisa. O texto de Levítico 19, 28 diz: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Ou seja, quando... Não é estético. Exato. Uma tatuagem. Mas quando eu marco o meu corpo, e a Bíblia diz que eu sou radical com relação a isso. Talvez a mente assembleiana, né? É assembleiano desde nascença, mas eu tenho um filho que tem um corpo todo tatuado. Enfim, eu não gostei, mas eu não posso fazer nada. Ele é senhor, né, do corpo dele. E há pessoas até que gravam o nome de Jesus, o nome dos pais, enfim, vai de cada um, como o Felipe falou. Né? Eu só me pego justamente no texto que o JR falou de Romanos 12, né? O apóstolo Paulo fala: não vos conformeis com esse mundo, não andeis conforme esse mundo. Enfim, agora me assusta muito quando o site publica isso, porque a mídia, ela incentiva a tatuagem. E a partir do momento que a mídia incentiva a tatuagem, e aí há empresas que não gostam, enfim, parece que há uma certa contradição. Até esse negócio desse adesivo aqui, eu nunca tinha ouvido isso aqui, que a pessoa coloca adesivo, mas aqui um ouvinte dizendo que o filho dela tatuou um salmo, não sei se é o salmo inteiro, ou um versículo aqui do salmo, mas escrito em árabe. Então veja, a Bíblia, um texto em árabe, para quem lê? Se o objetivo é identificar, não, e vai para o mundo árabe. Não pode. Com um salmo na pele, é assim, é uma questão, quer dizer. Não, lá eles cortam o braço. É só isso, é identificar aqui a razão, né? Outro ouvinte: eu tinha nos pulsos a tatuagem do símbolo egípcio dos olhos de Horus. Depois de me converter, eu olhava e me sentia incomodada com o significado. Aí cobri com outra tatuagem, agora com uma chave e um cadeado fechado. Porque a pessoa tem que inventar um negócio para colocar em cima, né? Colocava uma borboleta, colocava a cruzinha. Agora os caras estão botando o Salmo 119 todo. Então, não é mais o braço, então até um susto, é o braço, é as pernas, é tudo. Mas isso, como foi dito aqui, é uma questão de gosto pessoal. Tem que se tomar cuidado com as questões de doença, de onde que faz, e etc e tal. Mas eu também, eu sou como meu colega aqui, pastor assembleano, eu gosto muito do que Deus fez. Eu acho que Deus, se quisesse colocar a gente com alguma coisa, ele tinha colocado. Mas ele não colocou, não. Mas aí, pastor Wander, aí não colocou batom nas mulheres também. Mas o batom ela pode tirar, né? Vou te contar, tem um amigo meu que é pastor, também que pode tirar. Colocou o nome aqui da amada,
Aí a amada partiu. Ele agora está fazendo umas sessões de laser para retirar. Então toda vez que ele vai para a sessão, dói muito, ele grita, eu sou burro mesmo, eu não devia ter feito isso, porque ele agora está com uma outra situação e ele teve que tirar do braço o nome da Tem que achar igual, com o mesmo nome, né? Pois é, Pastor Wander, ele está com outra situação, outra né? situação. Outra situação que não pode, tem que tirar aquele nome de lá. E agora? E a primeira coisa que a outra situação disse, eu não posso olhar para você e ver no seu braço, ou ser abraçada pelos seus braços, com o seu braço com o nome de outro. Já pensou? Mas aí, mais uma vez, é uma questão da sabedoria consequência. Vamos ordenar. Você vai tatuar o número de alguém, vamos organizar. Ela pode morrer. Só para poder morrer é melhor. Do ponto de vista bíblico, vocês entendem que há algum tipo de proibição? Proibição. Ou seja, é pecado. Depois eu vou perguntar, já vou adiantar se convém. Mas então primeiro é se tem alguma proibição, depois vamos perguntar se convém. Olha, eu não acho que é pecado. Tá? Eu não acho. Eu acho que é como eu tô com o apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você já foi para a segunda? Nem tudo me convém. Vamos primeiro para a primeira. Vamos lá. Vamos lá. Pastor Wander, Felipe, o relator. Eu também. Não é pecado para mim. Ok. Para mim também não. Então nós temos aqui, ouvintes, vamos lá, com todo respeito à liderança pastoral que pensa diferente. É necessário que haja respeito. A segunda etapa é se convém ou não. Aí, nessa parte do convém, me parece que a perspectiva bíblica é se convém ao evangelho, se convém ao cristão, não está ligado a gosto pessoal. Porque conforme o gosto, convém. Aí não tem livre-arbítrio. Não é isso? Conforme ao gosto, convém. Então, o critério do me convém não é o me, né? Embora seja me convém. Mas se é o Senhor, se é o reino de Deus, se é a obra do Senhor. Ela pode ser usada, por exemplo, em restituição de situações de doença. Pessoas que restituem, por exemplo, o bico do seio. É a tatuagem e outras corretiva, coisas, né? elas a tatuagem é usada em situações estéticas por causa de enfermidades. Companheiros. Convém. Eu acho que questão do convênio, JR, como exatamente você estava falando, ela não é, a gente muitas vezes traduz isso como uma coisa assim que se me incomoda, eu acho que isso não é legal, não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas algumas pessoas têm. Então, conveniência, que acho que tem a ver com texto, sim, convém. Porque é uma questão pessoal. A pergunta é, JR, o que é que isso fere o princípio do evangelho alguém estar fazendo uma tatuagem? Eu sei que temos gerações diferentes aqui na mesa e gerações diferentes nos ouvindo. Felipe deve estar com algumas guardadas, né? Mas eu não acho que isso... Ele estava esperando o debate de hoje. O Felipe tá achando que ele é muito mais novo que eu. Ele tá achando que é muito mais novo que eu. Não, ele tá novinho assim, magrinho, novinho. Peraí. Olha só, Marcela sabe disso. A gente veio aqui pro debate sem saber que esse tema iria acontecer. Ele veio... Sei que como continuação, né? Não sabia, então eu não vi aqui preparado ou como um defensor ou advogado da tatuagem. Isso é muito importante. Mas eu gosto desse assunto mesmo. Eu tenho uma tatuagem, já esclarecer para todo mundo, né? Cristã e todo mundo tem um significado bem leal. Como é que é uma cristã? Porque ela é um leão e um cordeiro, que são para mim duas figuras bem legais a respeito de Jesus, né? Lá do Apocalipse e tudo. Então fiz com esse significado no lugar, enfim, super esterilizado e tudo, aquela coisa toda. Então, eu, por causa disso, não vejo nenhum... Não é por causa disso. Eu, como não vi nenhum problema, resolvi aderir. Tem hoje muitos colegas pastores dessa geração mais nova, né? Principalmente geração mais nova, que também fazem isso. Claro. A gente sabe que algumas pessoas ainda se assustam. Não vou nem usar a palavra escandalizam. Mas eu não vejo problema de conveniência. É muito mais de sabedoria, do trato, porque isso não fere o evangelho, os seus princípios, o avanço da igreja, ou nada na minha questão bíblica. A questão toda é aquilo que nós falamos, é a motivação. Eu separei algumas perguntinhas aqui dentro disso. Eu vou glorificar a Deus com o que eu vou fazer em mim? Vou dar bom testemunho? Minha consciência, como fica? Né? Então, são questões que cada um responde para si mesmo. E aí toma a decisão, porque cada um de nós vai dar conta de si. Enfim, eu preciso entender isso. Sabendo que essa é uma marca permanente, né? E o apóstolo Paulo diz que as marcas que ele carregava neles eram as marcas de Cristo. Então essas sim tem que ser evidenciadas em nossa vida. As opiniões dos nossos ouvintes, elas estão sempre entre um lado e outro lado, né? Concorda ou discorda, é sempre
lá e cá. Por exemplo, um ouvinte diz, olha, era costume deles na época marcar o corpo quando um parente morria. No caso do texto de Levítico, todas as coisas lhes são lícitas, mas nem todas convém. Então eu não tenho, mas eu não condeno quem faz. Diz aqui um ouvinte. Exemplo, se tatuar uma rosa no braço, no caso, sim, eu tenho 32 anos, ouvinte, eu tenho um pouco menos. Mas quando tiver 60 anos, a flor vai estar murcha. Entendeu? Fala que é ouvinte. Dependendo do lugar, ela some. Entendeu? Então aí fica uma coisa assim, que é a palavra de um ouvinte. Outra aqui dizendo, tá me sentindo culpada em fazer outra, mas agora eu tô repensando aqui a minha posição, é o que diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outro diz, nós somos templo do Espírito Santo, portanto sabe que ele não habita em templo imundo, pois aquele que leva outros ídolos através do seu corpo ou símbolos está se prostituindo espiritualmente. A palavra não nos diz para fugir da aparência do mal e não escandalizar o irmão. Então, por que fazer? Pergunta uma de nossos ouvintes. Sem contar que tatuagem traz também uma compulsão, né? Começa com uma e daqui a pouco vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta. A pessoa nunca fica em uma só. É impressionante. Não é bem assim, Leia. É bem assim. Eu e tantos outros pessoa, só temos uma. Não. Esse é a pessoa. Compulsão pode ser por. A compulsão é errada por si própria. Botox, cirurgia plástica, corretiva ou estética, quer dizer, estética. Tem muita gente que começa a entrar nessa pegada. Sapato, roupa, qualquer compulsão é errada. Só para poder ilustrar um pouco mais aqui, uma de nossas, está acompanhando a gente agora. Ela tinha uma fé não cristã, tatuou no braço dela uma marca, um significado relacionado a essa fé não cristã, e ao se converter ela teve que cobriu com flores e tal para poder de alguma forma. O querida ouvinte, os nossos debatedores viram aqui, eu não vou dizer absolutamente nada, a não ser que nós vimos aqui, ela fez isso. E ela, assim como outras pessoas, estão lidando com esse assunto. Esse é um assunto limite, esse não é um assunto de consenso, ouvinte. Várias vezes aqui nós terminamos aqui todo mundo abraçado na mesma ideia. Então é necessário que você pense, que você analise, que você dialogue. É muito importante que você converse com a liderança espiritual. Se você pode conversar com seus pais, faça isso. Seria muito importante caminhar em obediência a seus pais. Ah, mas eu tenho vontade e desejo, você não vai morrer se não fizer esse trem. Tá certo? Ou, mas também meus pais não morrem se eu fizer. Também é possível. Por isso esse encontro de pessoas conversando e encontrando o lugar de equilíbrio. É muito legal quando você pensa também na sua motivação. Que às vezes a pilha não é nem sua, a pilha é do outro. O outro tá colocando pilha, o grupo todo fez, as pessoas fazem, pessoas que nós admiramos fazem. Como é comum uma pessoa que nós admiramos, ela usa um tipo de roupa, tem um certo estilo, e a gente começa a procurar o mesmo estilo, porque a gente acha que está caminhando naquilo ali, daquilo que o outro faz. Mas isso, obviamente, são coisas completamente diferentes. Nós temos que ter muito cuidado, equilíbrio para tratar esse assunto no dia a dia. Eu quero agradecer. Primeiro, gente, a gente tem que sempre agradecer a transparência dos nossos debatedores, porque falar o que agrada a maioria, isso é normal, muita gente faz isso. Agora, dar a sua opinião, o seu posicionamento contra, a favor, e aqui numa mesa como essa, de forma respeitosa, é exatamente o tipo de ambiente que nós precisamos ter. Que Deus nos dê graça e sabedoria em nome do Senhor Jesus. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado aos nossos debatedores. Pastor Wander Gomes, um abraço. Abraço, JR, abraço aos nossos ouvintes, debatedores. Eu quero deixar aqui um pedido de oração para que todo mundo ore pelo Summit. O treinamento de liderança vai acontecer no Recreio de 18 a 21 de outubro. Estaremos lá. E você está convidadíssimo com a sua liderança. O maior treinamento de líderes do mundo lá no Recreio. Uma bênção. Pastora Léa Mendonça, obrigado, um abraço, Leinha. Obrigada, JR, a todos os nossos amados irmãos que estão nos ouvindo agora. Um beijo no coração. Reverendo Felipe Teres, obrigado, um abraço. Um abraço, JR, a toda a nossa mesa. Um beijão aí para a Igreja Presbiteriana Raízes, para a Rafa e para minha família.
Maravilha, muito obrigado, pastor Josias Magalhães. Muito obrigado, JR, obrigado a todos, um abraço, minha esposa querida Marta, todos os membros lá em Cachoeira de Macacu, familiares, Deus abençoe a todos. Maravilha, minha gente, amanhã nós vamos ter aqui um debate 93 especialíssimo aqui, nós vamos estar discutindo sobre a questão da nossa presença cidadã nesse tempo, tem muita discussão sobre os assuntos eleitorais, nós precisamos trazer aqui uma reflexão bíblica, uma palavra de equilíbrio sobre esses assuntos todos que estão aí. Por exemplo, muitas pessoas estão aparentemente achando que nós só vamos eleger agora presidente, porque aparentemente é isso. Eu acho que do assunto que nós temos, mais de 80% é presidente, 20% é o resto junto. Só que nós vamos eleger este ano deputado estadual, nós vamos eleger um deputado federal, nós vamos eleger dois senadores esse ano, nós vamos eleger também governador. Então esses assuntos são muito importantes. Por exemplo, pautas que estão aí em discussão, estão gravitando ali no Congresso, por exemplo, a questão do aborto, que é uma questão que nos interessa muito, né? A questão que envolve ideologia de gênero, questões que envolvem legalização de armas, né? A questão das escolas discutindo questões partidárias. Nós vamos estar discutindo esse assunto aqui amanhã e a importância de nós termos um pensamento, né? A gente não vota de maneira apaixonada, a gente vota de maneira consciente. E numa eleição grande como essa e polarizada como essa, quanto mais consciente você estiver, melhor será para termos essa reflexão. E amanhã, a partir das 11 horas da manhã, nós vamos estar aqui. É isso aí, Marcela Bastos. Quer acrescentar alguma coisa que eu esqueci? Vai lá, acrescenta aí. Não, amanhã, debate especial. Então, 11 horas da manhã, avisa aí a sua família, quem está precisando ouvir, a gente conta aí com a sua audiência. Vamos aqui aos parabéns. Pastor Benedito Rodrigues de Souza, Primeira Igreja Presbiteriana em Araruama, e o pastor Manuel Orico, Igreja Cristã Nova Vida Taquara, e encerramos hoje o horário eleitoral. Hoje o último dia, mas tem. Hoje ainda tem. Correndo aqui, nós vamos encerrar. Vamos orar juntos, pastor Wander orará conosco, nós vamos continuar a orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, orando pelo nosso Rio, pelas eleições. Gente, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui, pelo debate que tivemos. E suplicamos agora, Senhor, que o Senhor, com um olhar especial, aqueles que estão enfermos nos hospitais, aqueles que estão sofrendo, outros estão em presídios. Ó Pai, tem misericórdia dessas pessoas, que a Tua graça possa recair sobre elas. Tem misericórdia da nossa nação, do Brasil, as eleições que teremos, Pai. Tu sabes de todas as coisas, dá consciência ao Teu povo e que sejam eleitos aqueles que o Senhor já tem destinado para este momento. Abençoa-nos, Senhor, continua conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.